Seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Recentemente, os deputados escolheram os novos presidentes e dirigentes das 25 comissões permanentes da Casa, no rodízio que acontece anualmente. Mas no ano eleitoral, com calendário legislativo mais curto, há diversos projetos que precisam ganhar celeridade na sua discussão. Eu sou William França e esse é o assunto da nossa conversa com o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, deputado Sidney Leite, que representa o estado do Amazonas pelo PSD. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta e parabéns pela sua eleição. Obrigado, William, pela oportunidade e também já agradecer aos meus pares pela honra de presidir essa comissão tão importante, principalmente nesse momento que o Brasil atravessa com a volta da inflação, de crescimento significativo, o aumento da taxa de juros, com uma taxa de desemprego elevada, com um número de brasileiros abaixo da linha da pobreza significativo e o poder de compra do trabalhador achatado, haja vista que o salário mínimo decresceu nos últimos 3 anos. Esses são desafios que estão postos para nós, certo? E questões específicas para quem empreende no nosso país e para quem realmente faz funcionar o motor da economia brasileira. Os assuntos são bastante amplos e bastante impactantes, né? Eu queria tratar de alguns específicos. No final de fevereiro, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro reduziu o imposto sobre produto industrializado, o IPI, de diversos produtos em todo o país. A produção industrial é sempre um tema importante, e quando a gente fala aí, lembra do Amazonas, e sobretudo de Manaus, a sua terra natal, que tem a Zona Franca mais expressiva do país, e lá o assunto ainda mais premente e preocupante. Isso é visto como uma decisão nociva para a Zona Franca de Manaus. O senhor vai trazer esse assunto para a comissão? Eu entendo que é um tema importante, né, essa questão da Zona Franca. Eu entendo que é chegada a hora de esclarecer as vantagens comparativas que a Zona Franca tem em relação ao restante do Brasil e o que representa uma empresa se instalar em Manaus. Porque uma empresa que se instala no polo industrial da Zona Franca de Manaus, ele tem obrigações, como é a questão do PPB, que é o Projeto Produtivo Básico, definido hoje pelo Ministério da Economia. Ou seja, ele não tem as mesmas condições de produzir em Manaus como produziria fora de Manaus. E esse é um desafio que não é simples. Para se ter uma ideia, no polo de Duas Rodas, a Motor Honda tem que ter um setor de metalurgia, fruto dessa exigência, e que é um segmento que tem um alto nível de verticalização da sua produção de componentes na cidade de Manaus. A questão do polo de concentrados, certo? É desafiador por quê? Porque a matéria-prima é produzida em diversos municípios do estado do Amazonas, com destaque ao município de Maués, que tem inclusive uma planta industrial e uma fazenda da Ambev, e o município de Presidente Figueiredo, que também tem uma planta e uma produção da Coca-Cola, né? Mas muitos municípios produzem, certo? E há obrigatoriedade da aquisição dessa matéria-prima desses produtores que vivem no estado do Amazonas. E é um modelo exitoso no que diz respeito à conservação da floresta. O estado do Amazonas tem 97% da sua floresta intacta, considerando as áreas urbanas dos municípios. Eu entendo que esse é um tema importante, eu entendo que é uma oportunidade de esclarecer, e quando, Ilha, você coloca essa questão do IPI, nós não conseguimos compreender a lógica do ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque o seu discurso é de que a redução do IPI e do II vem ao encontro de diminuir preço de determinados produtos no Brasil. Primeiro que nós não vimos essa redução, haja vista que o custo do Brasil está muito elevado. Segundo, que se essa empresa é incentivada, o efeito é nulo em relação ao polo industrial da Zona Franca de Manaus. Então, eu vou discutir com meus pares no sentido, porque nós temos essa questão do polo de concentrados, nós temos outros polos que diz respeito a esse debate, inclusive de empresas que estão fora do polo industrial da Zona Franca de Manaus, como é o setor de tecnologia, certo? E entendo que é chegada a hora de nós darmos transparência à questão do PID. Eu entendo que esses são desafios que estão postos para nós. E é importante aproveitar o momento rico
para discutir essas questões na comissão. A sua comissão trata de assuntos muito amplos e um outro setor importante é o de comércio e serviços. E o Brasil, pouco a pouco, vem registrando uma recuperação nesse pós-pandemia. Os últimos dados apontam um crescimento de 2,3% da participação do varejo no PIB nacional nesse último trimestre em relação ao ano passado. Mas isso é muito pouco ainda e eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Quais são os desafios desses dois setores de emprego, vetores importantes, na Comissão de Desenvolvimento? William, de forma bem ampla, nós temos dois desafios que a gente enxerga como importantes. Ainda voltando sobre a questão do IPI, né, eu particularmente entendo que se o Ministério da Economia realmente quer interferir na cadeia produtiva, no setor de comércio e de serviço, nós temos o desafio e a responsabilidade de desonerar a folha, que aí a gente torna efetivamente o custo do Brasil mais baixo e tem a possibilidade de gerar mais emprego, que é um desafio hoje para todos nós. O segundo, nós precisamos avançar aqui no parlamento e pautar o refis. Eu entendo que atende um amplo, né, leque de empreendedores que estão à espera, tendo em vista o momento da pandemia do que se passou. E nós precisamos discutir linhas de crédito diferenciadas, até para que atividades como comércio e serviço, como o Dennis se coloca, ela gera uma cadeia de agregação de mão de obra significativa. Sim. E eu entendo que, ao fazermos isso, né, é só lembrar do que representou o Auxílio Brasil, esse recurso voltará em outra forma, através do consumo e aumento da arrecadação. Então, eu entendo que esse tema, como muito bem você coloca, é uma questão importante nesse momento. Por quê? Porque a gente vive um momento econômico ruim, não só do ponto de vista da situação de quem sobreviveu, certo? Com dificuldade à pandemia, mas em função do aumento da inflação e da taxa de juros. Então, é preciso que a gente encontre alternativa para esses setores, no sentido de poder recuperar plenamente e dar essa contribuição que é significativa na geração de emprego e renda. Muito obrigado. Deputado Sidney Leite, muito elucidativa a nossa conversa. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, aceitar nosso convite, desejar sucesso nas pautas e nos temas que o senhor vai conversar, que são bastante amplos e importantes, na comissão. William, eu é que agradeço, dizer que a comissão vai avançar em outros temas também relacionados a esse momento econômico que o Brasil vive, né? Porque nós temos insumos que são necessários para todo e qualquer segmento da indústria do comércio e de serviço, como é a questão da energia e do combustível, e nós não vamos nos furtar a esse debate, no sentido de dar a contribuição do parlamento brasileiro para a economia nacional. Eu agradeço e me coloco à disposição. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre as atividades da Comissão de Desenvolvimento Econômico, como estas sobre as quais conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.